Fala aí, caras! Como que vocês estão? Hoje eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante se você passa pelaquela situação de estar começando os seus estudos na guitarra e anda tendo algumas dificuldades, seja na guitarra, seja no violão. Na verdade, eu acho que o que eu vou falar aqui se aplica a qualquer estudo, não só estudo de instrumentos, não só estudo da música, mas é claro que os exemplos que eu vou utilizar aqui são exemplos da guitarra, do violão, mas é o estudo que não rende, você gasta horas ali estudando, é metrônomo e as coisas não funcionam, passa às vezes um dia inteiro, né? Principalmente quem tem ali um ritmo de estudo maior, consegue se dedicar mais horas ao estudo, passa um dia inteiro e não vê resultado. E a ideia é compartilhar princípios de aprendizagem. São coisas que os músicos, principalmente o pessoal de conservatório, que tem um estudo mais formal da música, termina aprendendo isso por convívio. O professor dele passa para ele termina passando isso para os seus alunos quando ele se torna professor, mas muitas vezes isso termina acontecendo de forma inconsciente, né? O cara não entende ali com clareza que ele está aplicando princípios de aprendizagem e que, na verdade, esses princípios eles podem ser utilizados para qualquer outra coisa. A partir do momento que a gente aprende esses princípios, a gente pode estudar qualquer outra coisa, não só instrumento musical. Mas aí, voltando aqui para a questão da música, eu vou passar alguns, acho que são 5 princípios, eu vou separar o vídeo em 2 blocos e esses 2 blocos eles vão responder 2 perguntas. A primeira pergunta é se a gente consegue desenvolver na guitarra uma técnica na guitarra, no violão, de forma rápida e consistente. Então, qualidade, velocidade, consistência. É isso que a gente vai responder com os primeiros princípios, no primeiro bloco. No segundo bloco, eu vou responder com os próximos princípios, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para atingir o nosso objetivo no nosso estudo com o instrumento. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João, professor de música há muitos e muitos anos, é o que eu faço aí por toda a minha vida e por toda a minha vida profissional, e o dobro desse tempo tendo a música como a grande companhia aí da minha vida. Aqui a gente fala de música, é óbvio, falamos de violão, falamos de guitarra e falamos de tudo isso aí que gira em torno do mundo da música. E voltando à questão dos princípios de aprendizagem, fazer aqui uma espécie de prelúdio ao conteúdo, primeira coisa, né? Por que eu gosto tanto dessa ideia dos princípios de aprendizagem? Caras, pensa o seguinte, eu não enxergo desde os 3 anos de idade e eu nasci na década de 80, eu sou de uma época que qualquer pessoa com uma deficiência era um pária na sociedade. E eu dei a sorte que meu pai ele investiu bem nos meus estudos, da forma que podia, ele correu atrás para que eu tivesse estudo formal. Só que o estudo formal, ele é para os normais, ele resolve o arroz e feijão. E aí no meu caso, e no caso de qualquer pessoa que tenha uma limitação, o formal não é o suficiente. Na verdade, para ninguém o formal é suficiente. E aí quando eu me toquei disso lá pelos meus 15 anos de idade, eu entendi que eu teria que ser o responsável pela minha educação, pela minha erudição. E foi quando eu comecei, de uma forma mais ativa, buscar conteúdo, buscar conhecimento e buscar formas melhores, mais otimizadas de aprender. E é por isso que desde aí dos meus 15 anos, dos meus 18 anos, que eu me tornei um autodidata em muitas áreas do conhecimento. Algumas elas foram caindo aí pelo caminho, outras eu trago até hoje comigo,
mas a verdade é que a gente cria uma bagagem intelectual que, por mais que a gente não coloque em uso, é uma parte do problema, né, da aprendizagem, não colocar as coisas em uso, mas se precisar em algum momento puxar aquele conhecimento, a gente não começa do zero, ele já existe. E outra coisa interessante é que os conhecimentos, eles são interligados, a gente vai criando ligações entre uma coisa e outra, e no nosso dia a dia isso pode nos trazer ótimas soluções para problemas que, a verdade, só nós mesmos podemos resolver, alguns problemas em nossas vidas. Bom, depois desse prelúdio, no final das contas eu usei ele aqui para poder, aquela galerinha da dopamina que precisa de 3 segundos e se não apareceu o que eles gostaram, eles saem fora, provavelmente eles já pocaram fora, agora eu já devo estar só com a elite assistindo esse vídeo. Então bora para o conteúdo, vamos ver aí os princípios de aprendizagem que vão nos ajudar a tocar melhor nossos instrumentos. Então os 3 primeiros princípios, os 3 primeiros conceitos é elevar até o limite, experimentar e metrificar. Como eu disse, esses são princípios que vão nortear como que a gente vai estudar, como que a gente vai organizar a base do nosso estudo no nosso instrumento. Então o primeiro princípio é ir até o limite sem se autodestruir, sem a gente começar a prejudicar a nossa técnica. É quando a gente chega naquela fronteira entre o que nós tocamos bem e começamos a ver que a técnica vai se prejudicando, aquela escala começa a sair um pouco suja, a gente começa a exigir um pouco mais de foco para fazer as coisas bem feitas e mesmo assim a mão é como se ela começasse a parar de obedecer. Estamos chegando aí num limite, a gente vai chegando ali numa área de turbulência da nossa técnica. E aí um bom exemplo para isso, que aí fica legal para todo mundo, né, os iniciantes, um estudo de escala. Por exemplo, vamos pegar aqui uma escala numa velocidade que eu acredito que é uma velocidade bacana, mesmo para um iniciante. O cara dá uma estudadinha boa aí, ele consegue fazer isso. Mas uma escala a 100 BPM, né, a 4 notas por batida. Daí dá quantos? Vou fazer as contas aqui. Não vou fazer conta não. Então, uma escala a 100 BPM, o cara consegue tranquilo. Ele consegue até com a mão um pouquinho fria ali, dar uma tocadinha, bota o metrônomo a 100 BPM e ele consegue fazer a escala. Essa daí é a zona de conforto da gente, que a gente consegue tocar. Então nós podemos imaginar que o limite ele está lá por volta de 110 BPM, uma escala a 110 BPM. E o meio do caminho aí a 105 BPM. Então a gente pode até fazer o teste, depois que você tiver um tempinho, puxa um metrônomo aí, depois traz até um retorno nos comentários. Mas 100 BPM é a zona de conforto, 105, 110, principalmente ali os 110, é quando a técnica fica bem prejudicada. A ideia aqui é justamente pegar esse gap aí, esse intervalo de 100 para 110 e transformar isso em uma zona confortável, uma zona habitável. E isso aí demanda um pouco de esforço, você vai ter que passar alguns dias e alguns minutos, algumas horas por dia estudando nessa região e se aproximando aos poucos de 110 BPM, de forma que isso passe a ser a sua zona de conforto, né? Tem um conceito interessante, eu falei num vídeo passado aí que eu trabalhei no mercado financeiro, né? Foi pouco tempo, mas foi um tempo bacana, eu aprendi muita coisa. E no mercado financeiro a gente tem um conceito legal na análise técnica, que é o teste de topo. Então, quando um preço de uma ação ele bate no seu limite, tanto superior quanto inferior, não vou falar do superior aqui porque a gente quer ser otimista. Então, quando ele bate no seu limite superior de preço, ele vai testar isso pelo menos umas 3 vezes. E aí essas 3 vezes, se ele realmente bater nessas 3 vezes, existe uma chance muito grande
dele romper esse valor. Então, por exemplo, uma ação que o topo dela está em R$40 a ação, né? Aí hoje ela vai testar lá 40, aí daqui 2 dias ela bate lá no 40 de novo, e daqui 6 dias ela bate no 40 de novo. A chance dela bater nesse 40 pela 4ª vez e passar de 40 é grande. E aí quando a gente transmite isso aqui para o estudo da guitarra, né, nós vamos lá aos 110 BPM, né, a primeira vez vai ser difícil, você vai chegar meio arrastado ali no 110 BPM. A segunda vez vai ser mais fácil, a terceira vez mais fácil ainda. É bem provável que na 4ª vez, lá pelo 4º, 5º dia que você estiver chegando já com alguma facilidade a 110 BPM, você já vai conseguir 111, 112, quem sabe 115 BPM. Então essa é a ideia de ir até o limite. É ir até o limite de forma controlada, sem que você destrua a sua técnica, sem que você prejudique a qualidade do seu som. O segundo princípio seria da experimentação. A gente encontra esse princípio até num livro muito legal que eu indico, é o Ultra Aprendizagem. E o que vem a ser experimentação? A experimentação ela acontece a partir do momento que a gente pega tudo aquilo que nós aprendemos, toda aquela base de conhecimento que ela veio de terceiros, então ela veio dos nossos professores, dos nossos mentores, ela veio do vídeo do YouTube, do cara que fala pra caramba, veio dos livros, dos métodos, e começamos a transformar ela ao nosso modo. A gente começa a customizar isso e testar esse conhecimento em áreas diferentes, em situações diferentes. Então, por exemplo, digitação. Digitação é uma coisa que a gente aprende muito na questão do violão erudito. Acredito que na guitarra também tenha muito isso, né? O pessoal da guitarra anda enjoado aí, igual o músico de música erudita, que todo mundo quer ser preciso, meticuloso, tem que ser a nota exata. Mas, por exemplo, vamos falar de digitação, tanto mão direita quanto mão esquerda. No violão clássico a gente pode falar de digitação da mão direita. Dependendo da pessoa, aquela digitação que o professor passou, aquela digitação que vem registrada na partitura, talvez não seja a melhor digitação. A não ser que o compositor, quando ele escreveu a música, ele botou a digitação porque ele quer atingir um efeito acústico diferente, próprio para aquela parte da música, a não ser que seja nesse caso, que aí eu vou ser enjoado também, é bom a gente respeitar a vontade do compositor, mas vamos lá, dá para abrir exceções. Então, de acordo com suas preferências, com sua biomecânica da mão, você vai buscar novas digitações para o mesmo trecho da partitura. Olha só que coisa interessante, você vai ler a partitura, a tablatura, e vai fazer uma reinterpretação daquilo ali e bolar uma nova digitação de forma que fique mais confortável para você, né? Talvez uma digitação de um jeito não fique legal, do outro jeito fique legal. Isso tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda, né? Muitas vezes a gente tem uma coisa que a gente chama de cruzamento de dedo na mão direita, né? Então, para fugir do cruzamento de dedo, a gente vai bolar uma digitação ou outra, às vezes vai lançar a mão do outro dedo que não estava na jogada aí, para poder fazer a digitação da mão direita também. A gente pode pensar ainda nesse princípio da experimentação, acordes, né? Principalmente o pessoal do jazz, o pessoal da música popular, eles já têm o costume de fazer isso, de testar acordes posicionados em momentos, em áreas diferentes da música que não são muito comuns, aonde eles vão utilizando isso como um tempero. Isso eu não consigo falar com muita propriedade porque realmente jazz, música popular brasileira não é minha área, mas como eu conheço pessoal muito bom nisso, pessoal bacana, nas conversas é isso que eles falam para mim, né? Eu vejo eles fazendo arranjos, poxa, é um negócio de doido. Eu fico pensando assim, cara, mas esse acorde não era para estar aí. E os caras colocam e fica bom, fica legal. Então esse princípio da experimentação, você pode transportar ele para qualquer outra área, para qualquer outro setor aí do seu estudo.
E ele é muito bom porque o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai expor pontos fracos do seu conhecimento, né? Você vai começar, como que eu posso dizer? Você começa a pensar diferente e no início você pode ter alguma dificuldade de fazer esse transporte de um conceito de um lugar para outro. Com o tempo, a experimentação ela vai eliminando essa dificuldade. Uma outra coisa bacana é que a experimentação ela vai ampliar o seu vocabulário e outra, ela vai te ajudar, essa ampliação de vocabulário na verdade é a criação de um vocabulário próprio, um vocabulário que é seu. Você vai começar a colocar o seu sotaque ali na sua tocabilidade. Tudo isso contribui para que você não caia na estagnação. O artista sofre com isso, né? O artista, ele tem gente que fica estagnada no tempo, não consegue ir para frente, não consegue desenvolver uma nova técnica, um novo vocabulário. Isso faz muito mal para a gente. Repetição é muito bacana e principalmente o iniciante, ele vive com a repetição porque ele está aprendendo, ele está repetindo o que ele está aprendendo, mas assim que possível, experimentação é o que vai levar a gente para um próximo nível. O terceiro conceito é o conceito da metrificação. E aqui vai envolver duas coisas. Uma é usar ferramentas que nos ajudem a metrificar e outra ferramentas que vão nos ajudar a registrar esses dados. Por que que isso é importante? Porque metrificar vai permitir que a gente saia do eu acho que estou tocando bem ou eu acho que estou tocando mal para a certeza de eu estou tocando bem ou eu preciso melhorar em determinadas partes. E um exemplo disso é justamente o uso do metrônomo, né? Onde a gente pega e com o metrônomo a gente consegue ter com precisão como que a gente está evoluindo a nossa velocidade, a nossa precisão na tocabilidade. Bom, o metrônomo é talvez a ferramenta mais importante aí para metrificar, porque o metrônomo a gente vai usar basicamente para tudo que a gente quiser colocar, aumentar a velocidade e melhorar a precisão, mas não fica só nisso. E é interessante que essa próxima parte, o metrônomo já tem muita gente aí que não usa metrônomo, né? Tem um problema com o metrônomo, um medo danado com o metrônomo, mas faz muita diferença sim. Mas a próxima ferramenta, que seria a ferramenta de registro, aí que o pessoal não usa mesmo. Eu comecei a usar essa prática de registrar tem pouco tempo, como se fosse assim, o diário do músico, onde você vai registrar, por exemplo, a sua rotina de estudo, quantos BPMs no metrônomo você está usando para determinada escala, aquele solo que você terminou de tirar do Black Sabbath, que você está se matando para tocar, e aí você chegou a hora de colocar no metrônomo, né? Decorou ali o solo todinho, vou colocar no metrônomo, é bom ir registrando isso. Eu já conversei com alguns colegas, na verdade um colega só, que aí o bicho é enjoado mesmo, o cara chega a colocar o estado emocional, como que ele se sentiu fazendo determinada coisa, né? Eu acho que já é um exagero, eu acho que a gente pode se ater às informações mais precisas, numéricas, mas cada um vai registrar da forma que ele se sente mais confortável, da forma que ele acredita que vai ser mais completo para ajudar ele a seguir em frente. Então, por exemplo, você pode registrar não só os BPMs, né, de determinado trecho que você está tocando, que você está estudando, mas você pode colocar lá também quantas repetições você fez de forma limpa, quantas repetições você fez sem começar a sujar, né? Sem começar a perder a qualidade do som, sem se cansar. Às vezes uma paletada alternada, a gente parece que não, né? Que é só subir e descer, mas isso aqui, dependendo da música, a gente cansa. Então você precisa aí às vezes de 1 semana, 2 semanas para poder se acostumar com esse movimento da paletada alternada em velocidades mais altas, tipo 150, 160 BPM. E na hora de registrar, vale o que você achar melhor. Então você pode simplesmente usar um bloco de notas, um caderno, uma planilha,
Hoje a gente tem aí as ferramentas que são tão fáceis e eu acho que elas são até muito válidas, eu acho que sem comparação, né? Que é gravar. Grava o áudio, grava o vídeo é melhor porque aí mostra a sua postura, você consegue ver como que você está fazendo, se a mão está tensionando demais em determinado trecho, você consegue fazer uma análise muito mais precisa, metrificando, registrando. A verdade é que praticamente todo mundo estuda, todo mundo pega um metrônomo, todo mundo passa horas com o seu instrumento na mão. E aí você começa a entender que o que faz a diferença são os pequenos detalhes, porque todo mundo está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Esses princípios que eu estou apresentando aqui, eles são justamente esses detalhes, esses temperos que vão fazer a diferença, que vão te colocar em um patamar acima do que você está. Até agora, então a gente viu nesse primeiro bloco que coisas importantes para organizar o nosso estudo chegar ao limite, e aí encostar no limite sem prejudicar a nossa técnica, quando a técnica começa a entrar numa zona de turbulência. O segundo é experimentar, ampliar o nosso vocabulário, nossa área de conhecimento a partir do que a gente já sabe. E o terceiro que é registrar, metrificar, colocar de forma precisa como que o nosso estudo está evoluindo. Isso, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que nos ajuda, né, a ter uma evolução consciente, não é uma evolução que nós achamos que estamos conseguindo. Agora a gente entra no segundo bloco, que é quais habilidades eu devo desenvolver para melhorar a minha técnica e o meu play na guitarra. E aí eu vou fazer uso de um framework que eu encontrei num livro do Tim Ferriss. Tim Ferriss é aquele cara que escreveu aquele livro, já um livro, acho que ele é de 2012, sei lá. Ele é muito famoso aí pela galera do nômade digital, a galera que vive na internet, aquele trabalho 4 horas por semana. Então agora ele tem um aí, vire chefe em 4 horas para virar um chefe, né? Que é onde ele mostra que ele queria aprender a cozinhar, e aí ele vai desenvolvendo todo um processo de aprendizagem. Eu acho que no final das contas ele pega essa ideia aí da culinária para poder ilustrar o processo de aprendizagem. Na verdade, esses processos, esses princípios que eu vou falar agora, eu já falei antes, a gente encontra em outros livros, né? O cara vai pegando aquela garrafa velha ali e bate um carimbo novo, um rótulo novo, coloca ali uma perfumaria, uma corzinha para poder a coisa parecer diferente, mas isso já é utilizado há muito tempo. Então, as coisas que a gente acha no Tim Ferriss, por exemplo, nesse livro dele, a gente encontra também, né, num livro que eu já falei aí antes no vídeo, que é o Ultra Aprendizagem. Recomendo os dois. E aí o Tim Ferriss ele traz uma coisa que é legal, aí sim, que eu acho que ajuda bastante, que é um framework de aprendizagem. Framework é como se fosse um modelo. É um modelo que a gente grava ali aquelas letrinhas e, no caso, né, do framework de aprendizagem, a gente vai gravar umas letrinhas e em cima dessas letrinhas a gente consegue decorar esses processos. O framework que ele traz nesse livro é o DISS, D-I-S-S-S. O I não serve para nada, esse I aí, a tradução não tem. Então, o D é de desconstrução, eu vou fazer uma tradução melhor aqui, desmembramento. O I a gente joga pela janela. Aí vem o S de seleção, de organização, que agora vou olhar aqui a anotação, e o terceiro S é de stakes, de compromisso. Então eu vou trabalhar um por um aqui agora de forma bem tranquila para a gente entender como que é aplicável o framework do Tim Ferriss para o estudo do violão e da guitarra. O primeiro princípio então é o de desconstrução, desmembramento, que ele é muito simples. Tudo que a gente faz no instrumento, na verdade, ele não é uma coisa só, ele é um aglomerado
de habilidades, de movimentos, de técnicas. Então, por exemplo, eu estou estudando esse daqui, o Mersey-Low. Né? Só que isso é com paletada alternada. Aqui nós temos duas coisas já que a gente pode pensar em desmembrar. A primeira coisa que nós trabalhamos nessa música são os saltos. Então eu tenho aqui, ó, Mi, Fá e um salto para Sol. Sol sustenido, né? Depois um outro salto para Dó aqui, ó. Então, ó. Já separei que nós temos os saltos. Uma outra coisa é a própria paletada alternada. Então, a gente pode treinar a paletada alternada, separar ela, como se fosse tirar ali do trecho e colocar debaixo de um microscópio, olhar com uma lupa, a gente se concentrar só na análise daquele trecho. Então, podemos fazer uma paletada alternada, primeiro numa corda só. Podemos começar a treinar de corda, né? Salto para corda. Isso tudo utilizando metrônomo, né? Eu não coloquei o metrônomo aqui porque ele vai ficar batendo na nossa orelha e vai incomodar bastante. Mas tudo isso usando o metrônomo. Coloca numa velocidade que você se sente confortável e vai subindo ali de 2 em 2, de 3 em 3 BPMs. E os saltos, a gente primeiro vai estudar, realmente até para ouvir a melodia que a música quer nos contar. Então aqui, ó. Ó que legal. Ah, bacana. Agora a gente pega as duas coisas, o salto e a paletada alternada, coloca as duas coisas de volta na música. Bacana? Então esse aqui é um exemplo do desmembramento, como que a gente aplica ele no nosso estudo. Isso vale, por exemplo, para um solo de guitarra, né? Tem aquele trechinho mais enjoado que o cara não consegue tocar, dá até tristeza, né? Então, sabe o que eu faço? Quando eu pego um solo de guitarra novo para estudar, eu já olho a parte mais difícil. E aí eu pego essa parte, é a primeira coisa que eu começo a estudar, eu tiro ela, já estudo a digitação, já vejo como que faz, e aí o resto eu vou estudando com calma, mas eu adianto pegando as partes mais difíceis. Até o próprio estudo de escala, por exemplo, essas escalas de corda presa, né? Aqui a gente pode pensar, ó. Então eu separo aqui as 3 primeiras cordas de cima. As cordas de baixo. E aí depois dá para juntar, né? Dá para seccionar trechos aí. Isso faz muita diferença no nosso estudo, na nossa forma de tocar. Depois da desconstrução aí, barra desmembramento, a gente tem a seleção, né? A seleção, o Tim Ferriss ele traz até aquela ideia do Pareto, né? O 80-20. Então, a gente vai estudar uma coisa, poxa, para que a gente vai gastar energia em conhecimento que a princípio ele não tem importância naquele momento, não tem uma aplicabilidade naquele momento? A gente vai perder tempo, vai perder energia. Então vamos nos concentrar no que é importante
para a gente se desenvolver naquele momento, para desenvolver aquela habilidade. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, você é o cara que quer tocar heavy metal, você quer tocar uns Black Sabbath, uns Slayer, aí, uns negócios desse. Cara, arpejo de 3 cordas, poxa, tá bom pra caramba, né? Arpejo de 3 cordas. Não é necessário você esquentar a cabeça para estudar um arpejo de 6 cordas. Não estou dizendo que não é importante, né? Mas para o seu objetivo, tocar arpejo de 6 cordas, estudar modos gregos, o cara quer tocar Black Sabbath, vai estudar modos gregos. Para que isso? Você vai estudar uma pentatônica, você vai estudar power chord, você vai estudar outras coisas, mas modos gregos não faz sentido. Não é que não é importante, mas para esse objetivo ele não é necessário. O segundo S, eu falei lá de ordenar, é sequenciamento. Eu olhei aqui minha anotação e o sequenciamento é o seguinte: uma vez que a gente seleciona ali no 80-20 o que é importante para o nosso desenvolvimento, nós vamos sequenciar, porque é óbvio que antes da paletada alternada, a paletada direcional para baixo, ela é importante. Por sinal, muitos guitarristas usam isso em boa parte de seus solos. Então, a vida não é só feita de paletada alternada e sweep. Paletada para baixo tem o seu lugar ainda, ela é muito importante. Questão da velocidade, né? Por que eu vou querer tocar a 110 no BPMs, 110 BPMs, se eu toco mal a 100? Né? Vai sair sujo, vai sair feio. Outra coisa, o cara quer estudar guitarra, estudar acordes e ele não entende escala, ou ele quer estudar escala e ele não entende intervalos. A coisa, vão surgindo lacunas, buracos no conhecimento que vão cobrar o seu preço mais lá na frente. Então é interessante colocar o sequenciamento certinho, e isso daí qualquer método te ajuda a fazer isso. Mas aqui no canal eu tenho um vídeo que eu trago ali um plano de voo simples para quem está iniciando nos seus estudos aí da guitarra. Muita coisa ali serve para o violão, serve para outros instrumentos, mas é mais específico para a guitarra, que você pode pegar, seguir, você pode buscar os vídeos com os títulos do que tem ali para poder te ajudar a estudar e organizar o seu estudo. Eu já ia pular para o terceiro S, né, que é o Stakes, compromisso, mas eu lembrei agora de outros pontos importantes do sequenciamento. Por exemplo, na guitarra a gente tem muito disso, da limpeza do som, porque a guitarra é um instrumento amplificado, então coisas simples, que é simplesmente dar a paletada, não é tão simples assim. A gente tem que pensar que nós temos que aprender a limpar o som, coisa que a gente não esquenta tanta cabeça no violão, né? Mas na guitarra nós temos que aprender a limpar o som, nós temos que pensar na precisão, na qualidade do som, e isso vem antes de tocar uma escala a 120 BPM, por exemplo. E aí sim nós vamos para o terceiro e último S do framework DIS, do Tim Ferriss, que é o Stakes. Tradução meio minha, meio do Google, é você criar um compromisso, você criar uma obrigação com o seu estudo. E como que isso é feito? Você vai marcar uma apresentação, que seja com seus amigos aí, os caras mais brothers, aqueles caras que é meia dúzia, né? Que vão aí na sua casa, vão ouvir você tocando, e você vai tocar mal pra caramba, porque vai ser a sua primeira apresentação, mas eles vão falar que tá maneiro, tá bacana, eles vão te estimular a você continuar. Mas é uma apresentação, se não tiver ninguém para te assistir, postar nas redes sociais, ou simplesmente filma para você mesmo assistir depois. Mas é criar esse compromisso com você mesmo, com o seu instrumento, e é claro, se você se sentir confortável com as outras pessoas, aí sim você vai, marca uma apresentação, você coloca na rede social,
né? Também é uma forma de documentar, vai até de encontro lá nos 3 primeiros princípios, o encontro o princípio de metrificar, né? Da metrificação, não sei nem se essa palavra existe. Então, para resumir esse segundo bloco, resumindo aí, o framework diz, desconstrua, né? Desmembre um grande trecho, né? Um grande estudo em estudos menores, selecione o que é mais importante, né? Os 20% que vão te dar 80% dos resultados, sequencie passo a passo por ordem de dificuldade, de complexidade e crie compromisso, crie obrigações com você, com o seu instrumento, com as outras pessoas, com o seu público. Isso vai te ajudar a dar uma direção para o seu estudo. Você pode ter certeza que os resultados eles virão num tempo muito mais curto do que seria se você não aplicasse esses princípios. E aí, para fechar o vídeo, a mensagem final, né, dessa nossa conversa é que você não precisa estudar tudo, você não precisa estudar nem tudo e nem tudo ao mesmo tempo. Você vai se sobrecarregar, você vai se frustrar, você vai ficar desanimado, isso vai te prejudicar muito. O que você precisa é desmembrar os seus desafios, pegar o que aparece aí, uma música, separa ela em partes, seção A, B e C, aquele solo, pega as partes difíceis, separa as técnicas, né, os saltos, os sweeps, as paletadas alternadas. Você precisa sequenciar o que é o mais fácil, né, o mais tranquilo para o mais complexo. Não pule etapas, isso vai cobrar um preço e o preço é alto. Você vai ter uma técnica, um desenvolvimento cheio de lacunas. Você precisa registrar, vai te ajudar muito a se orientar. Imagina, daqui um ano você olha os seus registros de hoje e aí você vai entender isso que eu estou falando, o norte que você seguiu. Você vai ver a importância desse princípio, desse ato, desse bom costume de registrar a sua evolução. Se essa conversa te ajudou, então, poxa, deixa um likezinho aí. Pelo que eu sei, isso não está servindo de mais nada aqui no YouTube, mas para mim serve, né? Eu sinto que quem está assistindo está gostando do vídeo e, por que não, né, comente aí, coloque nos comentários qual parte do seu estudo anda te dando trabalho, qual desses princípios você já inclui aí na sua rotina de estudo. Eu acredito que aqui nesse canal a gente, mesmo ele sendo pequeno, né, a gente está conseguindo já um grande objetivo, que está sendo um ponto de encontro de gente boa, de gente bacana que gosta de música e que vem compartilhar também as suas experiências. Eu venho percebendo isso, os comentários eles têm sido uma parte complementar do vídeo muito importante. No mais, vocês fiquem bem e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abração.